Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, queria ler um texto da Palavra de Deus, que está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Diz assim a Bíblia: Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O escritor de Hebreus, ele fala sobre dois tipos de pessoas no que se refere a perseverar na fé. Aqueles que se retiram, aqueles que abandonam o projeto de Deus para a vida deles, e os que creem, e os que continuam na luta até alcançar de Deus o galardão, a recompensa pela sua atitude de fé, por preservar essa fé. E em determinados momentos da vida cristã, da nossa vida com Deus, a vontade de desistir, de abandonar a nossa fé, ela vem. O cansaço vem e a nossa fé esmorece devido às lutas, aos embates que vêm sobre nós, e também as circunstâncias nos levam a isso. O deserto, quanto jornada, é uma jornada muito cansativa, mas o tempo do deserto, dessa jornada, pertence ao Senhor. Só Ele realmente sabe quanto que esse processo ele vai se prolongar para que venhamos a aprender aquilo que temos que aprender, para que venhamos a ser transformados, para que haja a restauração. Israel sai do Egito, e quando sai do Egito vive 40 anos no deserto e roda no deserto por conta da desobediência. Mesmo Deus tendo feito tantos milagres, mesmo o Senhor tendo guiado eles com uma coluna de fogo e uma nuvem, ter feito jorrar água de uma rocha, ter feito cair pão do céu, os calçados e as vestes deles não se envelheciam. Meus irmãos, milagres não faltaram, mas eles se acostumaram com os milagres. E esse é um grande perigo do deserto, quando nós nos acostumamos com os milagres que Deus realiza na nossa trajetória. Quando nos acostumamos com os milagres, vem com isso uma certa ingratidão. Colocamos um milagre, algo grandioso que Deus realizou, consideramos como qualquer coisa. Apenas um feito simples. E Israel segue essa jornada, e quando Moisés envia espias para verificar a terra, nós sabemos que eles voltaram com um relatório muito ruim. Foram 12 espias, são 12 as tribos de Israel. Cada príncipe de cada tribo, cada principal foi representando a sua família, a sua tribo, e somente Efraim e Judá, Josué e Calebe, voltaram com um relatório bom. Todos os demais espias voltaram com um relatório ruim. Olha, a terra, ela é até boa, mas só que tem muitas dificuldades. E esse desânimo deles, dos espias, contaminou o povo. Mas Josué e Calebe permaneceram fiéis, crendo que era possível conquistar aquela terra, mesmo com tanta dificuldade. E Deus não só permitiu com que aqueles homens entrassem na terra prometida, como Deus também fez deles líderes durante a conquista da terra prometida. Já aqueles 10 espias que trouxeram um relatório ruim, que só lamentavam, só reclamavam, só viam o lado negativo das coisas, que não tinham fé para continuar, para tomar posse daquela terra, eles não entraram na terra prometida. E nem aquela geração. Toda aquela geração morreu no deserto. Os filhos que foram gerados, que nasceram no deserto, entraram sob o comando de Josué e Calebe na terra prometida. Então os irmãos observem o tamanho da gravidade, o tamanho da importância de se crer, de se ter um parecer bom mediante as lutas e dificuldades, ou se ter um parecer ruim. Você olhar com os olhos da fé e falar, olha, tem muita dificuldade aqui, mas eu creio que Deus vai fazer, eu creio e eu vou continuar, eu vou lutar. Ou você tem um olhar ruim. Aqueles espias desistiram da promessa, porém Josué e Calebe seguiram. Judá e Efraim seguiram. E não à toa se tornaram, depois da conquista da terra prometida, as 2 tribos de maior destaque no meio do reinado de Israel, e que futuramente se tornaram até reinos, Efraim e Judá, o reino do norte e o reino do sul. Mas o aspecto aqui é que o ânimo daqueles homens, de Josué e de Calebe, fez toda a diferença. Quando chegaram já na terra prometida, ali para atravessar o rio Jordão, à beira do Jordão, o povo de Israel lança uma murmuração: elegemos capitães e voltemos para o Egito. Depois de 40 anos, eles queriam voltar para o Egito. Depois que o Mar Vermelho se abriu,
Depois que milagres incontestáveis ocorreram no meio do deserto, e depois de 40 anos eles queriam voltar para o Egito. E aí Josué faz aquele lindo discurso à beira do Jordão: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses da além do rio, ao qual os vossos pais serviram, porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Meus irmãos, hoje parece mal aos olhos de muita gente servir a Deus. E foi isso que Josué disse: se hoje vos parece mal servir ao Senhor. Tem gente que parece mal estar no deserto, parece mal se submeter à vontade divina, ao tratamento, parece mal orar, parece mal jejuar. Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses falsos além do rio, se ao mundo, se à vontade da carne, se ao pecado, se aos conselhos humanos para você abandonar o projeto, abandonar a promessa. Escolhei hoje a quem servais. E ele termina dizendo: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos continuar. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, como o texto lido, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Mas nós somos daqueles que creem. Josué creu, Caleb creu. Os dois, crendo, tomaram posse daquilo que o Senhor reservou para eles. A fé, ela faz toda a diferença no deserto. Toda a diferença. Eu observo percebo, que muitos sintomas, como, por exemplo, a pessoa não consegue orar, isso tudo são sintomas, mas o problema real é a fé, é a falta de fé. Porque quando nós não temos fé, nós não temos a base. Por isso que a palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Eu comentei isso aqui uma vez numa live. A palavra emuná, que significa fé, em hebraico ela significa também se apegar a alguma coisa, ter alguma coisa para se apegar. E é isso. Isso é crer. É você se apegar à promessa que Deus fez, à palavra que Deus deu, aquilo que Ele falou que faria. E quando você abandona isso, abandona essa fé, acabou, irmão. Acabou, minha irmã. Você fica à deriva. E aí você começa a pensar em quê? Se retirar para a perdição. Começa a olhar para o lado errado, que nem aqueles espias olharam, Olharam para os problemas, para as dificuldades, para as adversidades, e não creram no poder de Deus. E Josué e Caleb entraram naquelas cidades, naquela terra, e Deus foi avassalador. O poder divino se revelou. Deus destruiu muralhas, Deus parou o sol e a lua, o Senhor dizimou exércitos gigantescos, venceu gigantes. Deus pelejou por eles. Não foram eles. Foi o Senhor que foi à frente. Foi o Senhor que foi abrindo as portas, foi vencendo cidade por cidade, batalha por batalha, até que eles conquistassem toda a terra prometida. Mas isso tudo porque houve, no meio do povo de Israel, teve gente que creu, pessoas que acreditaram, que lutaram, que conquistaram a terra prometida. Não seja você como os murmuradores do deserto, como aqueles que se retiram, que fogem, que de maneira covarde diante das circunstâncias fogem. As lutas são grandes, mas olha, a luta é grande para todo mundo. Não tem diferença, não. É a mesma luta que todo mundo está passando, mas o nosso olhar deve estar no Senhor. Não nisso. Nosso olhar tem que estar em Deus, confiando que Ele vai fazer, confiando que Ele vai mudar, confiando que Ele vai operar um milagre, que Ele vai entregar a promessa. Não se retire, mas creia. Creia. A fé, ela é o contrário do medo e da ansiedade. A ansiedade é um fator de inibição da fé. O medo é um fator de inibição da fé. Quando nós andamos ansiosos, nós afetamos a nossa fé. A ansiedade, ela debilita a fé. O medo também. O medo, ele apaga a fé. A fé é como se fosse uma chama. O medo é um cobertor. Você joga o cobertor em cima de uma pequena fogueira, você vai apagar aquele fogo. O medo e a ansiedade, eles fazem isso. São fatores de inibição. Não se deixe tomar pelo medo, pela ansiedade, porque se a sua fé acabar, se a sua fé morrer, o seu caminho é um caminho de perdição. No que se refere à salvação, porque o texto de Hebreus que eu li, ele fala disso. E o projeto do inimigo é destruir a tua vida, é destruir todas as vidas ali envolvidas, às vezes os filhos, todo mundo. A condenação da alma. Então, quando há a perseverança,
no caminho da fé, haverá também o quê? A salvação. Guarda isso no seu coração, que não pareça ruim hoje servir ao Senhor. Que seja a tua palavra como a de Josué. Seja o teu pensamento, o meu pensamento como o de Josué. Olha, se para vocês está parecendo ruim continuar, é com vocês. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A paz do Senhor Jesus.